Estão me contando que o STF vai ter apoio, reforço, aliás, de 30 agentes da Polícia Judicial de outros estados. Vai gente aí para Brasília, do Rio de Janeiro, do TRT do Rio também, do Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo também vão mandar agentes. Também convocaram agentes da Justiça Federal do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do DF, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho do DF e do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Que mais vai ter para proteger os ministros e os réus? Tropa de choque, Batalhão de Operações Especiais do DF, o BOP, né, que são da PM lá de Brasília, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Esse comando que age apenas em casos de extrema relevância, extrema periculosidade e gravidade vai ficar sob aviso. E também o pessoal do choque vai ficar em áreas estratégicas o tempo todo, caso seja necessário uma intervenção rápida. A Praça dos Três Poderes vai ficar fechada. Passagem de pessoas também vai ter controle de acesso, ou seja, quem for entrar nesse perímetro vai passar por revista. Então, nós temos aí um esquema de segurança extremamente avançado para garantir a tranquilidade no julgamento. Deixa eu ver a imagem dos réus. Vamos ver quem vai ser julgado a partir de amanhã pela turma ali, o núcleo, né? O núcleo inicial. Pode encher a tela, por favor. Nós temos, portanto, Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Nós temos também, são 8 que vão ser julgados. Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete da Segurança Institucional, do GSI. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa. Temos também Almir Santos, almirante e ex-comandante da Marinha. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens, que por sinal é o delator, né? É o delator do caso. Alexandre Ramagem, que é deputado federal e ex-diretor da ABIN. E o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça. Todos, bom deixar claro, no dia 8 de janeiro, quando aconteceu essa suposta tentativa de golpe, todos já não tinham mais esses cargos, né? Já era a cúpula do governo Lula que já havia assumido, mas, segundo a Justiça, como eles tramaram esse suposto golpe ainda quando tinham o cargo no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente, por isso que estão sendo julgados pelo STF. Essa é a argumentação. Se eu não estiver enganado, são 2 fatos distintos. O 8 de janeiro... aquelas pessoas já foram acusadas e condenadas, mas essa suposta trama precedeu, inclusive, as eleições, ou foi durante as eleições que resultaram na vitória do Lula. Portanto, daí a independência dos julgamentos. Entendeu? Embora o 8 de janeiro também tenha sido julgado no Supremo, parece que essa conduta não é a mesma do primeiro processo. Essa é a tentativa de golpe. Exatamente. Que estaria... travada antes do Lula assumir. Antes da vida, porque a ideia era que o Lula não assumisse, ou seja, o golpe seria para isso. Bem, vamos ver agora quem são os juízes, os ministros que vão julgar. Pode encher a tela, por favor. São eles: Cristiano Zanin, que foi indicado, é o último ministro empossado, indicado pelo presidente Lula. Alexandre de Moraes, o relator do caso, que foi empossado pelo presidente da época, Michel Temer. Carmen Lúcia, que na época foi empossada pelo Lula. Flávio Dino, recentemente também empossado pelo Lula. Fiquei em dúvida agora, quem é que foi por último, o Zanin ou o Flávio Dino? Foi Zanin. O Zanin o último? Ok. Não, acho que foi o Flávio Dino. Agora eu já estou confusa também. Foi pouco tempo de diferença Muito pouco os dois, tempo, né? Acho que foi o Flávio Dino. O Luiz Fux, o ministro que foi empossado na época pela presidente Dilma Rousseff. Bem, palpites aqui dos nossos comentaristas. Vocês acham que Bolsonaro... Primeira pergunta. Eu vou voltar já com você aí, Marcos Santos, para saber a visita da Damares para o Bolsonaro.
Primeira coisa, vou pedir para vocês não se estenderem muito para eu conseguir fazer mais perguntas. Sim. Vocês, se fossem advogados do Bolsonaro, orientariam ele a comparecer ao julgamento? Parece que a orientação da defesa é para que não é isso, Marcos? A informação que teria vazado é que a defesa seria contra a ida do Bolsonaro até a corte, é isso? Você recebeu essa notícia também? Recebemos sim, Bate, essa é a informação. A defesa orientou o ex-presidente a não comparecer, pode trazer alguns problemas a mais ali para ele. Orientou não comparecer e também, se ele comparecer ao julgamento, como eu disse, ele precisa de uma autorização do Supremo Tribunal Federal, por ele cumprir a prisão domiciliar aqui nesse condomínio onde nós estamos, do lado de fora. Bem, então se ele precisa de autorização, não é porque é obrigatório? Não, então, tá tudo errado, já começa daí. A precedência é da defesa, a defesa pode dizer se quer que ele vá ou não, porque isso pode causar algum tipo de constrangimento. Defesa, réu, ex-presidente da República, imputações, enfim, aí há todo um jogo de cena que nós não podemos dizer que não, e óbvio que o Supremo não pode, né, deixar de autorizar alguém que vá ao seu próprio julgamento. Aí seria o absurdo do absurdo da falta de defesa. A presença dele é prescindível mesmo, porque não é ato de instrução. Ele já foi ouvido, toda a prova de acusação já foi produzida. Agora são os debates, as sustentações orais dos advogados, primeiro do Ministério Público Federal, que é parte também, quem acusa, e das defesas técnicas, das defesas dos 8 acusados. A presença deles não é necessária, até porque eles já foram ouvidos. Mas eu respondo a sua pergunta. Eu acho que a presença deles é importante, sim. Eu, no lugar do Bolsonaro, iria. Se ele não vai ter mais para onde recorrer, embora já esteja já estão preparando material para acionar cortes internacionais. Não é só um julgamento jurídico, é um julgamento político também. E tem toda uma coisa no entorno, não é? Nós sabemos disso. Então, assim, eu, se fosse advogado dele, eu sugeriria. Agora, respeito o doutor Vilardi, é um grande advogado. Eu desconheço a estratégia, mas a regra normalmente é que os réus compareçam aos seus julgamentos. Bem, vocês têm palpite? Acho que vai ser condenado absoluto? Condenado. Condenado? Também, um juiz não daria aquelas medidas assecuratórias se não antevisse a possibilidade de fuga. Portanto, eu acho que ele vai ser condenado. Não sei se há todas as imputações, mas a condenação se avizinha. Ele pode, se condenado, já sair direto para o presídio ou não? Depende da faculdade do juiz. Eu acho que os sinais estão claros para que isso aconteça, embora exista o princípio constitucional da presunção da inocência. Até o trânsito em julgado, todos são inocentes. E por que com tanta medida cautelar e com tanta informação de que ele está realmente tramando, ele ainda não havia sido preso em regime fechado, né? É uma boa pergunta. Mais alguma informação daí, Marcos Santos? Olha, Bate, só trazer informações a respeito do rito do julgamento, que tem todo um processo específico que deve ser seguido nesses 5 dias de julgamento, por exemplo, começando dia 3, indo até o dia 12, e começa com o ministro Cristiano Zanin abrindo a sessão. Na sequência, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, vai ler o relatório, que é uma espécie de resumo de todo o caso. A partir daí, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele vai ler a denúncia que foi recebida pela Procuradoria-Geral da República, inclusive aceita pela Procuradoria-Geral da República. Depois disso, pelo menos 2 horas ali, que é o tempo que ele tem, aí sim os advogados de defesa vão fazer a defesa dos réus. Pelo menos 8 advogados devem estar presentes, né, dos 8 réus que vão responder, serão julgados, na verdade. Então, cada um desses advogados terão ali pelo menos 1 hora para fazer as sustentações. Então, depois disso é que os votos serão apresentados pela primeira turma, mas tudo isso ao longo dos dias também, que vai até o dia 12, Bate.